Bom, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Eu estava pensando, como a gente vai retornar por ID, nesse caso aqui a gente não vai precisar retornar a nossa API de forma paginada. Vamos fazer, depois de criar essa API que retorna apenas por ID, no caso apenas um nutricionista, a gente vai criar uma API para você retornar todos os nutricionistas contidos no banco de dados. E aí a gente consegue deixar ela paginada e tudo mais, para poder facilitar a vida de quem vai exibir isso na tela depois, tá? Então, por enquanto, vamos apenas por ID. Bom, agora que a gente já tem a nossa API, você concorda comigo que quando eu fizer um request na API, fazer um GET nela, ela não pode ser void? Se for void, o GET não retorna nada, certo? O nosso retorno aqui, que vai definir o que a gente precisa, tá? Mas por enquanto, antes do Java reclamar aqui falando que não quer retorno, a gente tem que fazer o seguinte. Quando a pessoa chamar isso, ela precisa passar como parâmetro para a gente, no caso, o ID do nutricionista. Então eu anoto com @pathVariable, que vai ser essa anotação que o parâmetro do método vai receber. E eu vou chamar esse pathVariable de ID, ok? E, obviamente, se essa API tem que passar um ID para poder retornar alguma coisa, então ele tem que ser obrigatório. Então, require true, certo? Então eu estou falando o que aqui? Falando, olha, já que essa API ela tem que retornar alguma coisa, então passa o ID e ele é verdadeiro, então ele tem que ser obrigatório. Essa aqui é a anotação da variável que a gente vai passar. A variável ainda não está sendo passada aqui. A variável de fato ela é long e é o ID nutricionista. Então é como se fosse basicamente isso daqui, ó, para ficar mais claro. É como se fosse isso daqui, ó. É que isso aqui obviamente não existe. É como se fosse o @column, por exemplo. Aqui, ó, a anotação e a variável. É como se fosse isso, só que dentro do construtor do método. Tá? Vamos lá para a nossa controller. Certo. Aqui, dessa forma, já funciona a API. Mas como ela é do tipo GET, ela tem que ter um return. Então eu vou falar aqui return. Antes de pôr return, vamos digitar aqui, né? Eu vou ter um response entity, obviamente, do Spring, ó, a importação, org Spring Framework, HTTP response entity, que é uma requisição HTTP. O nosso T, por enquanto, a gente não vai ter, nesse caso aqui, então, mas o response entity tem que ser ok, tá? E o nosso body, que é a nossa magia. Eu vou anotar aqui a minha classe nutricionista repository. Ponto find by ID, passando o ID do nutricionista, ok? Passando o ID do nutricionista, já resolvo o meu problema. E agora eu só escrevo um return aqui, o Java vai reclamar, eu vou clicar aqui e vou falar, ó, modifique o método para ter um retorno do tipo response_entity optional, que é o que retorna do banco, nutricionista. Pronto, ele faz isso para mim. Então, se eu passar um ID e existir esse nutricionista no banco, isso aqui deve funcionar. Como que a gente vai testar a API, Murilo? Para testar a API, é esse programinha que vocês estão vendo desde a primeira aula, quando a gente inicia o vídeo. É o Postman. Eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo no caso, o link aí da URL para você poder baixar o Postman. É muito simples para utilizar, muito fácil, não tem nenhum segredo. É só passar o URL aqui, falar qual que é o tipo do método que você vai utilizar. A gente vai utilizar o GET mesmo. Fazer um send, ele vai buscar e vai retornar o JSON aqui embaixo do response aqui, ó. Bem simples, ok? Então a gente já criou a API e na próxima aula a gente vai testar se a API está funcionando de fato ou não, ok? Então até a próxima aula.